Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Uma live hoje mais do que especial. Vamos falar sobre a segunda fase do concurso para o Ministério Público do Pará. Mesmo que você não esteja na segunda fase do concurso do Ministério Público do Pará, mas pretende eventualmente prestar concurso para o Ministério Público, vale a pena você assistir. Vamos dar dicas valiosas. Eu digo vamos porque eu trago um convidado mais do que especial, meu colega de Ministério Público, Mauro Messias. Mauro, tudo em ordem? Seja bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar o convite. O Mauro, um baita parceiro do RSC, e vamos ter parcerias daqui a pouco divulgadas, novos produtos, um inclusive comandado pelo Mauro. Logo, logo vamos falar sobre esse produto, né, Mauro? Com certeza, Rogério. Surpresa, suspense por enquanto. Por enquanto, olha só, doutor Mauro, melhor promotor do Pará. Deixa eu ver quem escreveu isso aqui, se tem o sobrenome Messias. Não, não tem. Achei que fosse. Deve ser algum Mauro, amigo, alguma amiga. verdade, né? Ou alguém que você pediu absolvição. Vamos lá, Mauro. Eu acho engraçado, né? Porque no júri, eu sou promotor do júri. E nós fazemos primeiro a sustentação e as homenagens de praxe, depois vai a defesa. Quando eu peço a condenação, a homenagem da defesa é bem ríspida, assim, sabe? Mas quando eu peço a absolvição, um advogado até já chegou a dizer que eu cheiro flores. Rogério foi meu professor, e aí começa toda aquela história. Se não é fácil. Bom, vamos lá. Mauro, eu vou pedir para você rapidamente se apresentar e depois nós vamos bater um papo sobre essa arquitetura da segunda fase do MP do Pará. Esse nosso bate-papo, ele também vai servir a todos aqueles que pretendem prestar concurso para o Ministério Público. E a segunda fase é uma fase que, inevitavelmente, eles vão ter que enfrentar a fase da prova escrita, da prova prática. E eu sei que o MP do Pará tem uma arquitetura muito própria, singular. E por isso que você está coordenando um grupo de estudos preparatório para a segunda fase do MP do Pará, do RSC Online. Daqui a pouco a gente até fala desse grupo de estudos. Mas então, se você pudesse se apresentar e a gente começa a bater um papo. Legal, Rogério. Bom, eu entrei no Ministério Público do Estado do Pará em 2014, 2015, o último certame, faz bastante tempo, portanto. Eu tinha na época, Rogério, uns 25 anos, e estou no MP do Pará, né, que é a minha terra, até hoje. Eu também, Rogério, tenho uma curiosidade acadêmica, então segui uma carreira acadêmica, fiz mestrado na Califórnia, trabalhei no Ministério Público de lá e gosto de escrever livros, né? Não tenho tantos livros quanto tu, claro, mas gosto de escrever um pouquinho, gosto de escrever artigos e me juntei agora ao RSC para tentar dar alguma singela contribuição para o time. Legal, deixa eu até cumprimentar a Ana Lúcia Espina, nossa grande professora, que está no RSC Online, trabalha cursos de fase oral e ela também tem um módulo muito interessante em todos os grupos de estudos onde o aluno aprende a estudar. Né? Ana Lúcia, por falar nisso, Ana Lúcia, conversei sobre você com os alunos ontem e vamos te chamar para uma aula ao vivo no RSC Online. Vamos lá. Mauro, MP Pará, segunda fase. Quem é de São Paulo sempre imagina uma segunda fase do MP num só dia, com 4, 5 questões escritas, uma dissertação e uma peça prática. Esse aluno, se ele vai para a segunda fase do MP do Pará, ele vai assustar, não vai não? Com certeza, ele vai ter que enfrentar 2 dias de prova, dias 15 e 16 de abril deste ano. A gente vai ter uma prova discursiva, Rogério, bastante diferente da anterior, inclusive no que diz respeito às matérias. Antes, no 12º concurso, no concurso 2014-2015, a gente teve penal, processo penal em um grupo, no outro grupo civil, processo civil difusos, no terceiro grupo, constitucional administrativo. Agora as matérias aumentaram exponencialmente, a gente tem tributário, tem um monte de coisa dentro agrário, tá um negócio terrível, eleitoral, que eu não sei honestamente nem por onde vai. Então, ficou bem grande a prova e ela está um pouquinho assustadora nesse sentido. Mas há coisas boas também, Rogério. Por exemplo, uma coisa bem positiva agora é que você tem uma limitação de desconto para língua portuguesa.
Então, a pontuação, sintaxe, tudo isso agora está limitado, no caso da peça ou dissertação, a 0,8, que é 20%, e em cada questão também está limitado a 0,2, que é 20%. Então, há algumas coisas positivas, mas esse aspecto do número de matérias realmente está assustando bastante. Tá, então, o curso que você está coordenando no RS Online vai buscar, obviamente, simular essa segunda fase. São rodadas de simulados e você vai trabalhar com o aluno exatamente esse formato. Então, vamos lá. O aluno, no MP Pará, segunda fase, ele tem 2 dias de prova. No primeiro dia, ele vai encontrar o quê, Mauro? Primeiro dia, grupo 1 e 2, provas discursivas 1 e 2. Precisamente, penal, processo penal e, na prova discursiva 2, civil, processo civil eleitoral, tributário e empresarial. Em horários diferentes, períodos diferentes ou no mesmo período? Manhã e tarde? Isso. Manhã e tarde, bem estressante, bem cansativo mesmo. Na minha prova, Rogério, foram 3 ocasiões, foram 3 dias, então foi um pouquinho, vamos dizer assim, menos pior, né? Mas desta vez agora deram uma aglutinada, com certeza para conter recursos, para conter despesas, né? Então, ficou dessa forma. E a prova discursiva 3, olha lá, constitucional, administrativo, legislação institucional, difusos, agrário, humanos e promoção da igualdade étnico-racial. Então, essa é no dia seguinte. Essa no dia seguinte. Ficou realmente bem puxado. Então, são 3 períodos. No primeiro dia, manhã e tarde, no segundo período só, e no segundo dia só um período. Isso. É possível fazer, com certeza, só fica realmente bem estressante, bem cansativo. O ideal é que o aluno simule essa realidade, né, e consiga já se preparar de antemão para esse esforço que ele vai precisar fazer. Tá. Então, quem está na segunda fase do MP Pará ou pensa em prestar o MP Pará no próximo concurso, mantidas as condições do atual, você tem uma prova em 2 dias. No primeiro dia, período da manhã e período da tarde. No segundo dia, um só período, manhã ou tarde, Mauro? No segundo dia pela manhã. Agora, Rogério, uma coisa que a gente precisa comentar aqui, cara, é sobre a situação do candidato que, poxa, está ali com 73, 74. Veja, a nota de corte no momento está em 75, né? É o que se estabeleceu, né, como nota de corte informalmente. A gente tem dia 8 só o resultado, mas se estabeleceu como 75. E o candidato que está aqui esperando, poxa, estou com 72, 73, será que vai dar para passar para a segunda fase? Será que os recursos vão me favorecer de algum modo? O que fazer? O recomendável, Rogério, é que o candidato ele se matricule, faça, porque uma semana de espera é uma semana que o seu colega aqui do lado está estudando, já está se preparando. Então, você que ainda não garantiu o seu curso, corra, porque... E faz falta, vai fazer falta. O curso de preparação para a segunda fase do MP Pará começa dia 13 de fevereiro. Concorda, Mauro? Positivo. Pessoal, o curso começa dia 13 de fevereiro, vai até dia 30 de março, tá? Para dar tempo de você revisitar os principais assuntos e, principalmente, trabalhando os simulados de acordo com os grupos que serão enfrentados pelo candidato. Você vai ter 3 rodadas de simulados, 3 peças processuais corrigidas individualmente pelo Mauro e outros promotores, como o Ferracini e o Silvares. Você tem 18 questões discursivas, 6 por grupo, com espelho. E é interessante, viu, Mauro, porque nós acabamos agora a segunda fase do MP do Mato Grosso do Sul e tivemos uma felicidade imensa nos temas que nós escolhemos nas rodadas e o que caiu na prova. Eu até comentava com o Ferracini hoje isso, ele falou, Rogério, mas queira que não, nós já estamos há 12 anos nessa vida de ficar fazendo simulados, etc. Não adianta. A bola de cristal não existe, mas a experiência conta, né? É isso que eu ia comentar. Aí no MP São Paulo, tu acertaste, Rogério, sei porque tu que elaboraste essa dissertação, acho que era sobre reincidência, né? E caiu de fato na segunda fase. Então, realmente essa questão da experiência conta. Inclusive, pessoal, assim,
quando o Rogério fala que já está trabalhando com Ferracini, com Silvares há bastante tempo, sobretudo em provas discursivas, isso é um dado que deve chamar atenção, porque na hora de você prestar uma prova importante, como uma prova de segunda fase, o que você quer é segurança. Você quer ter a certeza de que a sua peça vai ser bem corrigida, a sua dissertação, ela vai ser olhada com todo o carinho possível e você vai receber uma nota na medida ali da justiça que você merece naquela correção. Então, muito importante você tentar fechar o quanto antes com esse time, que é um time fantástico, realmente. Ô Mauro, na segunda fase do MP Pará, tem consulta? Com certeza, com certeza. Inclusive, há uma história bem engraçada, Rogério. Na segunda fase de 2014, 2015, quem estava com um tipo específico de vade-mecum que conseguiu acertar as questões de ambiental, porque uma resolução do CONAMA só estava, salvo engano, no vade-mecum da Ridel. E então tudo isso também a gente vai ter a oportunidade de conversar, de analisar durante o curso, recomendar o material exato. Isso é importante. O curso, inclusive, tem uma aula de introdução metodológica com você e o Ferracini. Acho que vocês vão trabalhar isso. Nesse curso, vocês ganham um bônus, 10 horas aulas de peças práticas criminais comigo, onde eu explico denúncia fora do júri no júri, alegações finais por memorial no júri e fora do júri, recursos, contra-razões. Mauro, às vezes o aluno, eu como estudioso do processo penal, se eu sou examinador, eu cobraria uma peça, sabe qual? Contra-razões recursais. Eu acho que é uma peça que você consegue exigir muito do candidato. Por exemplo, no recurso da defesa, trabalhando várias preliminares, etc. Tal. Mas a gente sabe que os alunos temem muito a denúncia. E por quê? Porque a denúncia é uma peça muito própria do processo penal. Então, não adianta o aluno gostar de processo civil e achar que a denúncia é uma petição inicial no crime e terminar dizendo termos em que pede deferimento, inclusive dando valor à causa. Você mostra uma falta de intimidade tremenda. A denúncia, eu acho que é uma peça que o aluno teme, que é uma peça muito técnica. Muito técnica. Você tem que saber rechear o tipo penal. Você tem que saber ser sintético, você tem que ter o poder de síntese no momento da narrativa. E tem que ser muito preciso na capitulação, sem deixar de observar pedidos que não podem ser ignorados numa acusação. Por exemplo, reparação de dano à vítima, efeitos da condenação, etc. Tudo inclusive, isso Rogério, nós trabalhamos. Legal. Não, inclusive, violência doméstica, a família contra a mulher, a gente tem aquele pedido específico de indenização por danos morais, aquela tese da CJ bem conhecida. Poxa, como na prática mesmo os colegas esquecem de colocar esse pedidozinho na cota ministerial. Então, há muitas, realmente, particularidades. Não é algo trivial. A denúncia está longe de ser algo trivial. Perfeito, perfeito. E você sabe que tem particularidades em estados e em MPs. Por exemplo, tem concurso de MP que o examinador espera do candidato falar de jurisprudência na denúncia. Eu não falo de jurisprudência. A denúncia, quanto mais objetiva, quanto mais simples, melhor. Eu lembro que eu tinha um colega que estava na corregedoria quando eu entrei no concurso, e ele falava o seguinte: Rogério, quanto mais você fala na denúncia, mais você vai ter que comprovar. Então, seja bastante objetivo. Gente, esse curso, rodadas de simulados, grupo de estudos, rodadas de simulados para o MP Pará, coordenado pelo Mauro Messias, do RS Online. Se você entrar lá e usar o seguinte cupom, você tem desconto especial. Olha só o cupom que você tem que aplicar na hora da venda. Você entra lá no meu site, rsconline.com.br, você vai encontrar o curso com aquela cara do Mauro, tudo lá, como grande coordenador, você vai digitar o seguinte cupom: MPPA, de Ministério Público do Pará, MPPA 100, 100. Letras maiúsculas, MPPA 100. Você vai ter um desconto, é um cupom de desconto. Então, se você é válido até dia 2 de fevereiro deste ano, obviamente. Tá? Então, se você está aí se preparando para a segunda fase do MP Pará, não perca essa chance. Grupo de estudos
do RS Online, coordenado pelo Mauro. Eu vou estar presente também. Quero discutir. Ô, Mauro, qual é a chance de, no MP do Pará, prova em abril, do examinador já cobrar a Lei 14.532 do racismo? Qual é a chance? Olha, Rogério, sempre existe, mas eu te diria que é algo arriscado por causa da recenticidade dessa lei. Então, assim, eu, se fosse examinador, eu não cobraria para eu não correr um risco danado de impugnação pelos candidatos. Mas a modificação, ela está aí, há material sobre isso. O Rogério, inclusive, tem texto sobre isso. Então, poxa, o que custa, né? Você dar uma lida, você ficar por dentro do assunto. Ontem, inclusive, eu gravei no YouTube uma aula específica sobre essa lei. Então, você vai lá no meu canal do YouTube, 1 hora e pouco, você vai conhecer as principais mudanças. Aí o cara fala, pô, caiu, não tinha acesso ao material, tá aí de graça. Quem não tinha acesso era eu, mal. Na minha época, aí o pessoal brinca, né? É mais fácil passar em concurso agora ou na sua época? Ou é mais difícil agora ou na sua época? Eu sempre faço uma analogia com o Messi e com o Pelé. Porque você já escutou isso, né? O Pelé não seria o Pelé se jogasse hoje. Eu falo, mas e o Messi? Seria o Messi se jogasse naquela época? Naquela época, se chovia, a bola passava a ter 2 quilos a mais. A chuteira não era feita pela Nike parecendo uma pena, não é verdade? Você não tinha aquela... Então eu fico imaginando o Neymar naquela época. O Neymar naquela época ele ia ser... Meu Deus do céu! O Neymar naquela época ia ser trucidado, era impressionante. Bom, então naquela época, se saía uma lei nova, você tinha que fazer o quê? Você tinha que buscar o texto em algum lugar. Aí você não ia no site do Planalto. Você está louca? Que site? Que site? Está maluca? A gente arrumava um jeito de conseguir o Diário Oficial da União. Aí você xerocava o Diário Oficial da União. E ao xerocar, você colocava no celular. Aqui, ó, eu vou provar que é verdade. Ó. Eu vou provar que é verdade. Está aqui, ó. Essa é uma Constituição que eu estudei quando eu estudava para concurso. Que eu usei quando eu estava para concurso, tá vendo? Rapaz. 97. Tem gente aqui que não era nascido. Mas olha o que acontecia. Saiu uma lei nova. Vai se fuder com essa risada tua aí, mal. Você já... Aí, ó. Saiu uma lei nova. Olha o que eu fazia aqui, ó. Saiu uma lei nova. Então eu pegava... Tá aqui, ó. Saiu uma lei nova. Aqui é a página velha. Eu pegava uma página nova que eu buscava no site. No site não, na editora, e aí eu punha um clips, pronto. Eu atualizava a minha Constituição. Bem organizado, estou vendo até marca-texto, né, diferentes cores. Aqui, ó. Bacana, bacana. Você abria aqui, ó, tinha os comentários do Rogério. Legal, que legal. nem eu confiava nesses comentários, viu, cara? Mas era assim, era assim. Bom, eu nem sei porque eu estou falando isso, mas o importante é o aluno... Mas tu sabe, Rogério, que na prova objetiva a agrária não veio daquela forma, como a gente imaginava, 8 questões. Realmente uma surpresa em 2014. Mas promoção da igualdade étnico-racial veio arrebentando, veio pesado. Então, assim, como tocaste nesse assunto, eu apostaria realmente numa cobrança pesada na segunda fase. Seja na peça, seja Mauro, uma questão. Você sabe que o MP de São Paulo, no último concurso, você participou do nosso grupo de estudo segunda fase, o MP de São Paulo colocou no edital racismo recreativo, racismo religioso e racismo ambiental. A Lei 14.532, ela passa a ter no bojo da Lei 7.716 dispositivos que permitem a discussão do racismo recreativo e do racismo religioso. Claro, racismo ambiental também. Então, eu acho que racismo é um assunto que pode ser cobrado porque é um assunto perfeitamente possível de aparecer numa prova de penal ou de processo penal. E olha que bacana, aqui eu vou mencionar um assunto que você domina e gosta. A ANPP em racismo. Ô Mauro, injúria racial hoje, com a pena de 2 a 5 anos, ou é a ANPP ou ela não tem instrumento de consenso. Olha que assunto bacana de explorar.
a NPP em racismo. Você, promotor, ofereceria a NPP no racismo? Uma pena de Olha, 2 a 5 anos? curioso, Rogério, no início dessa discussão toda, eu tinha uma resistência muito grande. Depois que eu observei o que se fazia no MP da Bahia, o próprio MP de São Paulo também mudou de opinião. Eu passei a enxergar com maior flexibilidade essa possibilidade de celebrar o NPP nesses casos. Porque, querendo ou não, o NPP ele traz uma resposta muito mais rápida e, dependendo das condições que você consegue entabular, você pode reforçar a proteção do bem jurídico de forma muito mais enérgica do que com uma pena. Perfeito. E você pode tutelar o bem jurídico, não só individual, mas coletivo no ANPP. Como você falou, é mais célere, mais econômico e menos revitimizante. Eu acho que aqui é a santa trindade da justiça consensual, dos instrumentos de consenso. Perfeito. Eu te conheci pessoalmente, porque a gente já se conhecia, obviamente, de nome, mas eu te conheci pessoalmente numa palestra aí no MP do Pará, onde você discutiu a NPP ainda com base na Resolução 81, onde você mostrava os benefícios do NPP. Os benefícios do NPP não só comparados com a justiça conflitiva, mas com a própria transação penal. Então, eu também sou um fã do ANPP, eu acho que é um assunto, como eu dizia, o racismo pode cair em penal, pode cair em processo penal, e essa história de você dialogar o racismo com a ANPP é interessante, pode cair em constitucional, pode cair em administrativo, pode cair em direitos humanos. Vejam, pode cair, é impressionante, né? E veio muito forte na primeira fase, então eu apostaria que na segunda fase com certeza vem algo nesse sentido. Legal, legal. Bom, Mauro, Eu vou queria reforçar. comentar, Rogério, eu queria dar um detalhe aqui, que eu estava fazendo uma pesquisa aqui antes da nossa live, e no edital, Rogério, 300 pessoas, mais empate, na última colocação, passarão para a segunda etapa agora. Certo? E esse número é muito parecido com o número do certame anterior. No certame anterior, Rogério, passaram 351 pessoas. Esse é o número exato. E na segunda fase foram aprovados, no certame anterior, 118, que corresponde a 35% aproximadamente. Para a fase oral. Para a fase oral, perfeito. Para a inscrição, primeiramente, né, e depois para a fase oral e tudo. Então, realmente, assim, o que eu acho que a pessoa precisa mais no momento como esse é a segurança de conseguir fazer uma peça realmente sólida de responder com segurança as questões. Porque as notas, não adianta você sonhar com um 8, um 9, a maior nota no certame anterior foi 7,8 e ela já foi uma nota muito desviante da média. Então, eu acho que a sua oportunidade de garantir agora, corra para fechar com o SC, porque realmente o corte ele vai existir, claro, da segunda fase para as fases seguintes, mas eu acho que 35% de aprovação para a fase seguinte é algo que o SC consegue manejar para o candidato. Com certeza vai dar certo. Com certeza, e avisar que esse grupo de estudos, coordenado pelo Mauro, lá no RSC, obviamente tem vagas limitadas, porque nós corrigimos as provas individualmente. Quem corrige? Somos nós mesmos. Lá não tem. E é uma dinâmica muito legal. Pessoa. Eu te confesso, Rogério, que eu gosto mais de participar da segunda fase do que da prova objetiva, da primeira fase, porque essa brincadeira de ficar trocando comentários sobre o que o aluno escreveu, os comentários bacanas que a gente recebe, as respostas interessantes. Não, e você fala que essa brincadeira de trocar comentários, vamos ser mais específicos, Mauro, a gente troca ideias que horas da manhã? 1h30 da manhã, 1h30 da manhã no grupo, a gente tá, olha, alguém corrigiu a prova de fulano, o que vocês acharam? Agora eu tô... É assim, porque somos terrível, nós que corrigimos. É terrível. Inclusive, o Rogério tem uma coisa que ele chama de bate-horário. É 7 da manhã. Então, assim, para pegar ele, reunir e debater peça, alguma coisa que a gente vai passar para os alunos, tem que ser esse horário, 7 da manhã. Ou então, ele pega, às vezes, a gente meia-noite, 11 horas, já aconteceu de conversa 7 da manhã. 7 da manhã, né? Eu brincava, falava hoje com uma... Eu recebi um convite hoje para dar uma palestra em Goiás e eu falava, olha, minha vida tá uma loucura, tal, que é lá, eu imagino. Eu falei, não, você não imagina. Eu chego em casa, eu tenho que dar um tapa no cachorro, brincar com as crianças e namorar minha esposa, que tá tão corrido que eu tô confundindo tudo. E ela ficou assim, ixi.
será que ele está falando sério? Eu falei, estou falando sério. Eu chego em casa, só o cachorro late, sorrindo. O resto todo mundo sai correndo. Ó, olha a Denise aqui colocando. Ó. A Denise é quem cuida das redes sociais do RS Online. A Denise pôs, eu que sei. A Denise dá dó, porque às vezes eu esqueço que ela está lá em Barcelona e eu ligo para ela 10 horas da noite. A Denise, nossa, ela salva a gente. A Denise salva a gente. A Denise ela é, e acredita em mim, ela é o RS Online, ela está desde o início, é impressionante. Sofre mais do que eu. Gente, então tá bom. Quem está mirando a segunda fase do MP do Pará, não perca essa chance. Grupo de Estudos do RS Online. E olha, cupom de desconto até dia 2 de fevereiro. Qual é o cupom? MPPA, letras maiúsculas, MPPA 100. Você vai ter um desconto. Já teve aluno que perguntou, sei por quê? É 100% de desconto? Não, guloso. Tá joia? Rapaz, esse pessoal é muito cara de pau mesmo, né, Rogério? Pois é. Mas se não fosse cara de pau, não estava prestando concurso para MP. Oi, Mauro. Mais um detalhe, quase que eu esqueço. Eu estava pesquisando também no site da instituição e, no momento, a gente tem 97 cargos vagos no MP do Pará. Bastante. É muita coisa. Claro que está dividido entre as diferentes instâncias. Você tem na Procuradoria de Justiça 3 cargos vagos. Então, claro que quando o promotor de terceira ascender para o cargo de procurador, à medida que isso for acontecendo, mais cargos na primeira instância um dia vão sobrar. Mas eu gosto de pensar assim, há 97 cargos no momento. E como passaram, pelo menos no certame anterior, 118 para as fases seguintes, você consegue ver que, poxa, na segunda fase a gente já tem o número de 118. Para 95 aprovados, nomeados, como foi no certame anterior, você precisa realmente ter uma segunda fase muito decisiva, de muita qualidade, porque ela vai fechar num número, numa porcentagem ali muito próxima da convocação. Isso é bom. Isso realmente isso é um dado muito importante, eu acho. Então, hoje... Isso mostra que a primeira fase é a mais difícil. Né? Eu estou vendo a Simone Porto. A Simone Porto foi aluna nossa do MP do Rio. Ela está até inscrita no curso de temas relevantes para concurso do RS Online. Simone Porto estava aqui até agora, não sei se ela ainda está. Mas, cara, impressionante como eu tinha certeza que ela ia passar no MP do Rio, porque ela está preparadíssima. E não passou. Aí, o legal é que não tem que desanimar, porque você vê que a pessoa já está beliscando a coisa, já está começando a morder. E se você vai para uma fase oral com essa quantidade de vagas, poxa, é um pé dentro, infelizmente o outro na casca da banana, mas um está dentro. Com certeza. Depois você vai ter que brigar só pela pontuação ali na oral, na tribuna. Se os ventos estiverem favoráveis, quem sabe o Rogério dá um curso para a gente de tribuna, para ajudar os candidatos a conseguir uma colocação bem legal. Então, não, quem vai dar esse curso é você aí no Pará, inclusive. Ô, Mauro, vai ter raio-x da banca nesse curso também, né? Sim, com certeza. Isso é importante. Aí... E esse raio-x vai orientar o aluno no estudo, mas também vai orientar a equipe na elaboração dos simulados, né? Com certeza. Esse trabalho o Silvares faz de modo fantástico. Ele é a principal cabeça nesse tópico, então ajuda demais a gente e vai ter, com certeza. O raio-x da banca é tão apurado que o Ricardo faz pesquisa até em institutos médicos legais a respeito do examinador. Ele vai em clínicas hematológicas para ver o exame de sangue e tal. É impressionante, ele vem com tudo. Vem com tudo. Tem examinador que vem até com a dosagem alcoólica da última viagem que ele fez. Legal. Mauro, mais algum recado? Rogério, era isso. Só realmente reforçar o convite. Se você está aí, você tem 5 pontos ou mais, poxa, já demorou, corre para fechar com o time SC. E se você estiver ali 72, 73, alguma coisa do tipo, aposte, você não vai perder nada, você vai ter a oportunidade de trabalhar com a gente num estilo bem legal de peça, de questão, você vai estar aprendendo. Então, o importante é você apostar, investir e vai dar certo, com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, viu, Mauro? Os nossos grupos de estudos não são cursos, são experiências. É uma experiência nova. Não é curso, é experiência. Venha fazer parte dessa experiência e não deixa de usar o cupom MPPA 100.
Tá joia? Mauro, obrigado pela sua parceria, obrigado pela confiança e aguardamos os alunos dia 13 de fevereiro, é isso? Dia 13 de fevereiro, perfeito. Eu que te agradeço, Rogério. Já estou ansioso por aqueles encontros, aquelas reuniões com muito debate, muita coisa bacana. Tchau, tchau. Show de bola. Abraço, galera.